Planeta distante com seres fantásticos, gigantescos, culto a uma entidade ou uma inteligência suprema que interliga todas as consciências no ambiente, referenciando, ou pelo menos quase sempre, aos povos originários da nossa própria realidade. Não estamos falando da lenda de Aang, por mais que esse filme também tenha elementos da natureza como água, terra, fogo, ar. Inclusive está sendo produzido mais, enfim. Avatar, os seres de 2,80 metros praticamente, que vivem num planeta. Enfim, esse filme revolucionou o cinema mundial, introduzindo com ele a mecânica de 3D nas telinhas de todo o cinema do mundo. Cunhado pelo diretor James Cameron, Avatar se passa num planeta em uma era bem distante, no futuro bem distante, onde os seres humanos desejam extrair recursos naturais daquele planeta. Recursos esses que é um mineral, no caso, que trabalha na juventude, enfim. Mas os nativos de lá não encararam muito bem essa ideia, esse papo aí de querer roubar as coisas deles, e então partiram para a guerra, a batalha, as lutas, defendendo assim o seu povo, a sua cultura e tudo que é de direito deles, é óbvio. Nos faz até refletir sobre pautas atuais em nossa sociedade, não é mesmo? Resumindo um pouquinho do contexto, os avatares, eles são... Bem, Avatar, personagens como se fosse uma skin aí do Fortnite ou do Free Fire que você usa para jogar. É como se você fosse um humano, a consciência que vai estar dentro do receptáculo, do avatar. Enfim, eles transferem a consciência dos humanos para a consciência dos avatares. Uma cópia perfeita do corpo dos nativos, basicamente. E Jake Sully, o cabeça de prego, ele é mandado nessa jornada após a morte do seu irmão, que o irmão dele era o cientista que ia fazer essa missão, né? Enfim, envolvendo exército, um bocado de parada lá. Mas aí, após essa morte, como os genes são idênticos, Jake Sully foi contratado para essa missão, para esse serviço. Enfim, acontecem muitas coisas na história e vamos destrinchar agora Avatar e descobrir o porquê faz tanto sucesso entre a galera, o que você pode estar extraindo do filme, não só do Avatar, mas com os elementos que eu vou apresentar aqui, você pode estar percebendo as nuances desses caracteres em outras obras ficcionais, ou também baseados em fatos reais, mas aqui o foco é ficcional. Para aqueles que querem escrever histórias e para, sei lá, por fim de curiosidade. Bora? O filme Avatar brinca com seu imaginário sem fazer com que você perca o chão da realidade. O nível da genialidade é tão absurdo que em alguns momentos você para e começa a se perguntar: será que não é possível que um planeta desse realmente exista na vida real? Tanto que não é mentira. Vários relatos apontaram que pessoas, num filme Avatar 2 que saiu recentemente, anos atrás, apontou que as pessoas saíram se conectando mais com a natureza, saiu inspirado porque instiga. O filme Avatar não foge completamente da realidade, por mais que seja uma obra ficcional. E é isso que eu quero que vocês se atentem para a criação de suas histórias. Vamos para a primeira escrita do dia? Escrita 1. Voe alto, mas mantenha os pés no chão. Quem não adora uma boa ficção? Shark Boy, Lava Girl? Tá bom, fui longe demais, aí é pros antigos. Tanto leitores quanto quem está ali na sala do cinema comendo sua pipoquinha assistindo o filme gosta de brincar com o seu imaginário, gosta de imergir. Vamos ser sinceros, a maioria das pessoas estão tentando fugir da sua realidade a todo momento e buscam isso na sala de cinema, o livro, ficções para se manterem em outro mundo, para esquecerem dos problemas cotidianos e ir lá enfrentar o que tiver de enfrentar junto com o protagonista, junto com o mocinho. Mas atente-se que as pessoas elas não buscam fugir completamente. Elas saem da sua própria realidade para ir na realidade do filme, colocando nesse exemplo o Avatar, mas não. Ela ainda assim busca elementos que lembrem a sua história. Não é raro, a não ser que seja uma criança, é claro, mas é raro que pessoas adultas ou jovens, né, adolescentes, pré-adolescentes, eles gostem de uma história que fuja muito da realidade, que fuja muito do princípio. Por exemplo, estou caminhando aqui, e do nada começo a flutuar, desapareço e apareço em outro mundo, onde as pessoas são investidas da cabeça aos pés e não explicam o motivo para isso. Eu sei, o exemplo foi horrível, mas eu pensei nisso agora, tá legal? Então, o importante aqui é você introduzir elementos da realidade mesmo, da realidade em que vivemos, isso se não vivemos na Matrix, né? Da realidade em que vivemos. Pronto, Matrix é
um exemplo perfeito de elementos da realidade que é colocado em uma ficção. E é perfeito e é brilhante Matrix, porque eles trabalham ali com elementos que faz você se questionar, trabalha com elementos de filosofia. Pelo menos no início do filme, e o resto é tudo luto. Instiga você porque começa com uma realidade normal, né, de todo mundo vivendo, trabalhando, se estressando, e aí depois corta para uma realidade distópica, onde os seres humanos foram substituídos por máquina, e agora essa máquina induzem sonhos nas outras pessoas para sugar a energia delas. Enfim, as pessoas se identificam com aquilo, com a trama de Matrix, toda a drama das pessoas tentando fugir da realidade, não vivendo na realidade onde estão. A mesma coisa, Avatar. As pessoas se identificam com elementos, principalmente com pautas sociais, que se encaixa bastante, se encaixa bem no filme. Quem quiser extrair dali um argumento, um repertório ficcional para tratar de assuntos atuais da nossa sociedade, da nossa realidade. Mas também não é difícil imaginar que exista um planeta, para quem acredita em vida fora da Terra, ao menos, que exista um planeta onde seres realmente possam existir como os nativos, os avatares, né? Basicamente. Os navios, como eles chamam lá no filme. Os animais, por exemplo, soube que o próprio James Cameron, por fontes da internet, que ele estudou, ele chamou biólogos reais para estudar ali a anatomia, como ia funcionar cada animal novo, se ia ter guerra, se ia ter, sei lá, outro nariz, outra boca, outro cérebro, enfim. Nós não nos distanciamos muito da realidade porque são aproveitados elementos da nossa própria, só que contada de uma maneira diferente. Outro exemplo, um ensaio sobre a cegueira, de José Saramago. Ali é um ótimo exemplo, é uma distopia que começa, assim como Matrix, numa sociedade normal. Já tem muito tempo que eu não leio, bem verdade, mas a pessoa ali, o homem está vivendo normalmente a vida dele, está no trânsito, no carro dele, dirigindo o famoso, sei lá, Corolla, Renault, eu não conheço muito de carro. Ele está ali dirigindo, para no semáforo e de repente fica cego. E aí do nada começamos a ser introduzidos numa pandemia de cegueira branca, onde só uma pessoa, não vou contar muito do filme, né? Não vou falar que pessoa é essa, mas só uma pessoa consegue realmente enxergar. E aí começa a ser trabalhado pautas sociais dentro do livro. E é exatamente isso, as pessoas elas fogem da realidade para entrar na que você criou, mas elas não querem perder os elementos de familiaridade, elas querem se sentir confortáveis, familiarizadas com os elementos sutis, entendem? Ou seja, crie personagens fantásticos, envolva magia, crie mundos inimagináveis, sério mesmo, exerça sua criatividade. Mas cuidado para não voar demais e acabar sendo exposto à luz do sol e acabar derretendo suas asas de cera, jovem Ícaro. Coloque elementos de identificação na sua história. Escrita 2. Crie personagens identificáveis. É claro, como debatemos na sessão anterior, mas agora falando estritamente dos personagens. Personagens identificáveis é o que mais atrai a atenção do público. Não é aquele personagem todo paradão, sério, a não ser que você goste do Sasuke, né? Realmente, tem pessoas que gostam do Sasuke. Mas ainda assim, o Sasuke de Naruto, do anime Naruto, ele tem uma história por trás. Ele não é um personagem totalmente largado ali, ele é caladão, misterioso, porque ele é. Simplesmente porque ele é. Crie uma história para o seu personagem, mas uma história que realmente faça sentido impactar a vida dele. Não, o Joãozinho estava andando na rua, matou uma mosca, ficou traumatizado pro resto da vida e não quer falar com ninguém. Ou senão, uma pessoa que era totalmente calada, escorregou na lama, olhou para o céu e falou: gente, a vida é incrível. E começou a ser feliz, começou a se soltar mais. Então, procure criar uma história envolvente. Quando você está conhecendo uma pessoa, você começa a se interessar pela pessoa, pelos hábitos dela também, pela personalidade, o que ela gosta de fazer, por que ela gosta de fazer o que faz, ela sai, para onde que ela sai todos os dias, como é que ela faz tudo isso. Então, envolva um personagem como se você estivesse conhecendo uma pessoa. Por mais mago, bruxo, bruxa, lobisomem, vampiro, alienígena, procure transformar os seus personagens em personagens memoráveis, mas personagens reais, personagens lúdicos, criativos, infinitamente incríveis, assim, que nem Van Gogh poderia pensar sobre, mas mantenha o pé no chão quanto aos personagens. Não faça um personagem que, sei lá, brota do nada do ar
e ele é assim, aí começa a viver no meio da sociedade. E isso é o que mais atrai nas obras de adolescente. Por que obras de adolescente atrai adolescente assim tanto? Porque eles representam como normalmente, não que todos sejam assim, mas como normalmente os adolescentes são. Ranzinhas, rebeldes, em alguns casos desrespeitosos, não sei. E com o gás da juventude que quer explorar, que não aceita regras, que vai ali na frente e é isso mesmo. É claro que tem adultos que são assim, crianças que são assim, mas em sua maioria na nossa sociedade é aceito que adolescentes são assim. Então, adolescentes sendo dessa maneira, colocando num filme, por exemplo, a Era do Gelo, que tem a Mora ali, ela tem estereótipos de raciocínio lógico dos adolescentes. Então, o intuito deles é atrair esse público. E exatamente dá certo. Em qualquer tipo de obra, até em animes, vamos colocar aí o exemplo de Boku no Hero. Tem personagens ali que elementos de rebeldia, elementos de juventude, de nunca desistir, de alcançar o futuro, até a própria ideia do sonho, siga o seu sonho, uma ideia bem juventude, uma ideia bem adolescente. Então, atribuir, pronto, livros, Percy Jackson, Harry Potter, claro que eles começaram ali pré-adolescentes, né? Então, coloca esses elementos de rebeldia nos personagens, coloca elementos de que eles tomam as decisões da cabeça deles porque eles estão crescendo. Como Treinar Seu Dragão, o Soluço, ele se indispõe com o pai porque ele não quer ser líder, mas ele quer conversar com o Draco Sangue Bravo, alguma coisa assim. É Draco Sangue Bravo? Eu não lembro muito bem do filme. Enfim, é o filme 2 ali que acontece aquela fatalidade que eu não vou contar para aqueles que não assistiram. Assistam. Então, não basta criar personagens só por criar. Fez uma série, um filme, um livro, um roteiro para adolescentes? Crie personagens sentimentais e para adolescentes. Acabou. O que é o caso do próprio filme Avatar. Os navios, eles não são seres extraterrestres simplesmente por serem e, enfim, que nem o filme Alien, eles matam, tem toda aquela questão de predador, caça, enfim. Eles possuem sentimentos humanos, se apaixonam, se relacionam entre si, têm líderes, sentem raiva, tem família, tem toda aquela questão do laço familiar, se relacionam com os humanos se relacionam com eles, então tem toda aquela conjectura. É como se fosse contar uma fábula, onde os animais, eles possuem sentimentos, expressões humanas, e por isso que servem muito bem para tirar lição de moral. Porque a história da lebre e da tartaruga, que a lebre corria muito rápido e acabou se acidentando e a tartaruga conseguiu passar dela mesmo sendo devagar. Cria esse sentimento humano, sabe? Elas conversam entre si na fábula, enfim. Crie personagens identificáveis. Escrita 3. Mexa com a moral de quem estiver lendo. Não digo que coloque elementos de religião na sua história, é algo bem delicado. Mas assim, se for fazer, faça bem feito. E caso a história não seja assim uma história gospel, uma história que siga uma religião específica, faça isso de maneira bem estratégica e discreta. Isso não serve apenas para religião, mas para elementos de filosofias diversas. Se for acrescentar estoicismo, conceitos de Buda, conceito espírita, enfim, faça de maneira discreta, para que não fique muito visível e não estrague a surpresa. Assim, se fizer de maneira muito específica, é claro que vai favorecer o público que faz parte dessa religião, que adere a essa filosofia. Mas para pessoas que não lidam muito bem com isso, e você sabe que existem pessoas assim, não vai pegar muito bem. No caso de Avatar, temos Eywa, a inteligência, a entidade cultuada pelos navios, que conecta todas as consciências. Tem toda a questão de se relacionar com a natureza, toda aquela questão de ser um com a natureza, com o meio ambiente, com a vegetação, com os animais. Isso não é. Isso, por mais que seja até o momento, até o filme 2 que saiu aí, por mais que seja colocado que é uma entidade e tudo mais, mas não é assim algo muito forte, entende? É claro, está ali no anexo principal do filme, tem toda a questão de Eywa, a entidade protetora e etc. Mas se você perceber, é introduzido de maneira bem discreta, pelo menos no início do filme. O filme 1 é introduzido de maneira discreta ali, tem toda a questão do escolhido, que também mexe com o coração das pessoas, porque quem não quer ser especial? Por mais que diga que não, mas as pessoas buscam por ser especiais. E aí entra o fator o escolhido, e aí ainda coloca a entidade que escolhe elas, interliga muito aquele sentido de divindade, sabe? Que tem um escolhido para libertar o povo, e vocês me entenderam. Escrita 4. Pode ser cheque,
mas mate. Não tenha medo de sacrificar os seus personagens, seja os secundários, seja os mocinhos, os principais, os protagonistas. Por quê? O que eu observo em algumas obras é um medo irracional muitas vezes de matar os personagens, de sacrificar, de eliminar os personagens da história. Um exemplo bem claro disso é a série Os Caçadores de Trolls, que na verdade eu não estou falando da série, estou falando do filme final, feito por Guilherme Del Toro, do mesmo criador de Pinóquio, etc. Mas agora Pinóquio, ele seguiu muito bem, isso aqui é uma crítica pessoal, ele seguiu muito bem essa questão de morte, enfim. Agora, por se tratar de uma série voltada para um público mais jovem, para quase um infantil, talvez tenha tido aquele medo, mas eu não vou contar, né? Caso vocês queiram assistir, é muito bom. Eu só fiquei decepcionado realmente com o final do filme, por esse motivo de medo de sacrificar, de eliminar os personagens. É algo que a gente vê de maneira diferente em Avatar. Avatar 1 e Avatar 2 tem mortes, mas mortes significativas. No Avatar 1, a morte do líder da tribo, de Neytiri, a protagonista de par romântico de Jake Sully, o Cabeça de Prego. Enfim, no segundo filme tem toda aquela questão de tragédia. Como o filme é mais recente, eu não vou falar, né, caso alguém queira assistir, que ainda não assistiu. Aconselho, é muito bom também. Então, não tem medo de sacrificar os seus personagens mais importantes, pelo menos até agora. Acredito que ainda tem aí uns 5 filmes pra sair de Avatar, 5, 4, e até o momento saíram 2, e eu estou falando com base nesses 2. Outro exemplo muito bem colocado é o de Stranger Things. Toda temporada praticamente tem uma morte, mas uma morte significativa, uma morte que consegue doer, porque no início o personagem é trabalhado, muito bem trabalhado. É um personagem que consegue ser identificado por nossas ações também, conseguimos nos identificar com ele, conseguimos sentir a emoção dele, e no final, quando ninguém menos espera, morre. E isso cria uma comoção, porque as pessoas falam, por que esse personagem morreu? Mas não para de assistir, não para de acompanhar. É claro que tem que ser algo muito bem feito, estrategicamente. Não é à toa que autores têm medo de matar os seus personagens, porque realmente repercute. E você tem que criar o contexto. O problema não é eliminar os personagens, o problema é o contexto em que você elimina-os. Elimina os personagens, tem gente que elimina os personagens muito no início da história e não tem como criar uma relação com ele. Você tem que criar seus personagens como se você estivesse se relacionando com eles. Você começa a namorar, vamos colocar aí uma semana. É claro que cada pessoa é uma pessoa, mas se você começar a namorar uma semana e logo terminar, não vai ser o mesmo peso de começar a namorar por 5 anos e acabar terminando, entende? Então, fiquem atentos bem a isso. É claro, virão vídeos melhores aí no canal. Estou buscando trazer esses temas mais colocados de filmes e de estrutura, de escrita. Então se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho se vocês gostaram e vamos para a próxima.